dia, boa tarde, boa noite. Eh, Seja bem-vindo aí mais um vídeo aí da Data Insights, né, cursos. Eu me chamo Ezequiel, estamos aqui para ir para a primeira aula aí, de fato, de Alteryx, né, onde a gente está introduzindo aí as primeiras tools, né. Eu tive uma aula aí, uma aula zero para apresentar aí como me apresentar e apresentar como é a estrutura do Alteryx, como é que ela é dividida, né. Para quem está caindo aqui de paraquedas e não assistiu ainda a aula anterior, vocês podem estar indo lá e assistir na aula anterior, tá? E aí, com conhecimento aí da aula anterior, vocês podem tá vindo para essa, né? Caso já tenha um conhecimento aí inicial de Alteryx, pode ficar nesta aula mesmo. A aula outra era mais para conhecer a ferramenta em si, né? E quais são as suas principais funcionalidades aqui do layout dela. E hoje a gente vai estar falando aí sobre a guia de entrada e saída, né? Mais especificamente sobre os dados de entradas, dados de saída, né? Ou aqui no caso input data e aqui output data, se a gente for falar aqui no inglês, para quem está mais acostumado, o input text ou entrada de texto e o navegar, né? Ou browser, e se a gente for tá falando aí no inglês, quem tem mais eh, familiaridade, né? Basicamente, eu vou estar iniciando aí com a explicação da entrada de texto, né? A entrada de texto, basicamente, é para eu inserir uma tabela ou informações de forma manual, né? Manualmente mesmo. Então, aqui eu posso escrever aqui, né? E detalhar o que é que eu quero trazer. É uma ferramenta que eu posso escrever exatamente o que é que eu preciso, né? E aí ela é utilizada em situações específicas, né? Caso eu tenha interesse de estar inserindo uma informação A ou B na mão para poder fazer algum tipo de cruzamento, algum tipo de para também. Posso estar realizando isso aí para poder estar fazendo essa conversão, né? Deixa eu botar aqui, por exemplo, números e letras. E aí vai, né? Então, eu consigo trazer essas informações aqui de forma manuais, eu consigo nomear o cabeçalho dela e nomear cada registro. Eu posso selecionar quantas colunas eu desejar aqui, por exemplo, né? Sem nenhum problema, né? E tem algumas opções aí que eu posso fazer nela. Por exemplo, se eu selecionar aqui uma coluna, eu consigo inserir linha, coluna ou cabeçalho, se assim eu preferir, ou excluir, né? Nesse caso aqui eu vou excluir colunas, que eram justamente as colunas que eu estava selecionando. Se eu quiser excluir uma linha, eu posso selecionar a linha e botar excluir linhas, onde eu estiver selecionando. Onde eu estiver selecionando, eu posso excluir, ou eu posso optar por excluir tudo também, que ele exclui tudo. Aqui nesse campo aqui eu consigo colar informação, se eu tiver com alguma coisa no copiar e colar, e eu clicar aqui, ele vai vir diretamente para cá. Aqui eu posso copiar, por exemplo, eu posso copiar aqui a informação e colar aqui, por exemplo. E aí ele vai ser preenchido, né? Como vocês podem estar vendo. Vou excluir porque não tem interesse. E aqui eu posso importar uma informação para cá também, como se fosse aí um arquivo, pode vir de SQL, Oracle, Hadoop, tem várias fontes aqui que eu posso estar importando para dentro do text input. Tá? Lembrando que uma vez incluído, ele não vai ter mais alteração, tá? Uma forma também de usar o text input de uma forma sem chamar ele é eu ter a informação já copiada. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Já copiei essa informação aqui que eu tenho no Excel e eu colar aqui, dar literalmente o Ctrl V, automaticamente ele já vai estar sendo preenchido aqui no text input, né? Eu apenas dando aqui, copiando a informação e colando, o Alteryx ele já tem esse suporte, né? E ele já vai exatamente dentro de um text input. Então também tem essa possibilidade de uso, né? É, Toda tool que a gente insere aqui, né? Deixa eu criar um aqui novamente. Ela tem algumas opções aqui, né? Que é a opção de configuração, que eu vou estar configurando as informações da tool. A tool de navegação, onde eu consigo ver aí quais são as conexões que ela fez e tal. E a tool de anotações, em que eu posso estar colocando a anotação aqui, né? Texto para identificar X, algo assim. E aí eu posso deixar aqui como sempre, né?
e aí ela vai ficar aí a anotação para mim, como sempre, né? Eu acho que eu tinha relatado sobre essa última aula, achei interessante trazer aqui para essa também para ficar bem fixado. E aí a gente tem aí a tour de teste, só apertar um controle ou clicar no botão executar, ela é executada aí com a informação que eu preenchi, né? E aí a gente tem a, os dados de entrada, né? Dados de entrada, literalmente a gente consegue estar configurando uma conexão, né? Eu consigo fazer uma configurar conexão de arquivos, né? Eu posso selecionar diversas fontes de arquivos, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho várias extensões, como vocês podem ver, as extensões padrões aí do SQL, né? E outras extensões como CSV, DBF e outras aí, como vocês podem ver, bastante conhecidas também, né? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse CSV, né? Abrindo o CSV, ele vai estar trazendo aqui para mim ou a opção já no modo CSV, como aqui eu posso também estar alterando, ó, vocês podem ver todas as possibilidades que apareceu lá aparecem aqui também, né? Eu consigo informar se eu quero ver o nome do arquivo, consigo definir qual é o delimitador, né? Por padrão ele já fica vírgula, mas eu posso alterar aqui também, né? Lembrando que tem que ser o delimitador que tiver o seu arquivo, e aqui eu consigo visualizar as informações que tem ali, né, de 100 registros iniciais ali da minha base. Eu já consigo estar fazendo essa visualização ao clicar em atualizar aqui, né? Eu também consigo definir se o primeiro registro que eu tenho é de fato uma coluna, é de fato o cabeçalho, né? Eu consigo definir o comprimento de cada campo aqui para leitura, como é um TXT, ele define aqui cada registro para 254 caracteres, né? Para cada um. Caso tenha mais, eu consigo aumentar aqui, né? Eu posso definir a partir de qual linha ele vai iniciar a importação, então eu posso dizer aqui 2, e aí ele vai ignorar literalmente ali o meu cabeçalho e colocar o meu primeiro registro como cabeçalho, porque eu defini aqui, ou eu posso chamar assim sem cabeçalho, caso eu queira configurar um cabeçalho aí no futuro, né? É, voltar aqui para um, né? Tem uma forma também que é bacana de utilização, que é o barra zero, né? O barra zero é quando eu quero fazer a leitura de um CSV sem delimitação. Então, ele literalmente me dá o texto puro ali do meu CSV. É interessante, né? E tem alguns comandos que a gente pode ver na documentação, como o barra T, que é para tabulação, né? O barra S, que é para espaço, né? Entre outros, que a gente pode ver na documentação de delimitação do próprio Alteryx. Nesse caso, eu vou botar vírgula mesmo. Aqui, se tiver informações entre delimitadores, ele vai ignorar, né? Se tiver vírgula entre aspas em algum cabeçalho aqui, por exemplo, se tivesse gás, vírgula, Olina, e ele tivesse entre aspas, né? Ele seria ignorado, né? E eu posso definir aqui se são aspas simples, se é automático. Eu consigo definir qual seria esse tipo de tratamento que ele vai fazer, né? Para ignorar esses delimitadores extras. Tratar erros de leituras como aviso, isso aqui caso ele venha ler diversos arquivos ali em conjunto, ele vai tratar erros ali como apenas aviso, ao invés de tratar como um erro de fato. Aqui a extensão, né? Aí como a gente tem várias extensões aí, ó, o TF8, TF16, o ISO Latim, né? Que é o mais comum também de utilização aqui pelo Alteryx. E tem algumas opções aqui também que não são tão interessantes para a gente estar comentando agora, como permitir acesso compartilhado para gravação, a questão do AMP ali, né? Que aí é mais para poder ganhar um pouco de desempenho, né? As principais configurações são essas que eu apresentei para vocês já. Para a leitura aí de um CSV. Pode variar de acordo com o tipo de arquivo essa configuração, na maioria dos casos. Isso é uma configuração padrão de CSV, mas se eu alterar aqui para uma configuração de um Excel, por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui esse Excel, por exemplo. Ele já vai abrir uma guiazinha perguntando qual planilha eu quero selecionar, porque dentro do Excel eu posso ter diversas planilhas. Eu posso selecionar um range específico do que eu quero ler, né? Se eu assim preferir.
ou importar somente os nomes da planilha, que aí eu consigo fazer isso para poder fazer uma leitura dinâmica de todas as planilhas aí com a entrada dinâmica, que é algo mais avançado que a gente pode ver em outros cursos aí que eu vou estar fazendo no futuro, né? Então, posso selecionar aqui a planilha, ele vai estar lendo aí a minha planilha dessa forma aqui, né? Aí como vocês podem ver, a configuração ela é praticamente padrão, de acordo com o outro, a gente consegue incluir o nome do arquivo como coluna, né, na leitura. Posso definir se a primeira linha contém dados ou não, em qual linha ele deve iniciar a importação, e limitar a quantidade de registros de leitura também. Então, assim, de acordo com o tipo de arquivo que eu estou lendo, ele vai ter algumas mudanças, né? Não muitas, mas vai ter algumas mudanças. CSV é porque tem uma variedade maiores de opções por ele ser um pouco mais volátil, né? Podemos assim dizer. Então, quis trazer para vocês uma conexão aí, tanto em CSV como em uma conexão Excel, para vocês acompanharem, que são os arquivos mais utilizados aí no dia a dia mesmo, né? De uma forma mais rápida. E aí eu vou trazer para vocês também uma conexão com o banco, né? Vou conectar aqui ao MySQL, né? Eu criei um banco aqui, MySQL, apenas para teste mesmo. Eu vou estar me conectando nele. Atualmente as versões do Alteryx ele vem com o DMC ativo, né? DCM, aliás, que é justamente essa configuração aqui, ó. Né? Eu cancelei agora, eu vou repetir o coisa que eu me lembrei desse detalhe. Essa configuração ela é utilizada para poder configurar aí e deixar salvo as conexões dos bancos que vocês criarem dentro do seu Alteryx, né? Então a gente pode, aqui no caso, pode criar em novo, né? E aí, se você já tiver algo definido, a gente consegue mapear aqui, tá? Para poder definir, né? Para quem não conhece, a gente tem que ter o Drive, né? Inicialmente instalado. E aí, após a instalação, a gente consegue estar configurando aqui as informações aqui, né? E aí, a gente configurando ele aqui dentro do Alteryx, dentro do ODBC, a gente vai ter a opção de selecionar ele aqui, né? E aí eu consigo criar um credencial também, colocando o usuário e senha ali, né? Por exemplo, se eu botar aqui, criar nova credencial, eu vou colocar o meu usuário e a minha senha e ele vai ter esse acesso. Como eu já tenho alguns definidos aqui, eu consigo vincular e fazer a conexão. E aí ele já abre o painel de edição do SQL, né? O SQL é uma ferramenta, é uma linguagem, né? De bancos de dados relacionais, né? Eu pretendo trazer um curso também focado somente para SQL aí no futuro também. Então fiquem atentos aí que no futuro também vamos ter cursos voltados para a linguagem SQL, né? Então, consigo fazer essa configuração com o DSM ativo, como também consigo fazer sem ele estar ativo. Mas para eu poder ter essa opção dele tornar opcional, a gente tem que configurar aqui, né, em editar configurações de usuário, em configurações de usuário. Aqui a gente tem que deixar essa opção ativa e alterar para DMC opcional. Assim eu consigo estar deixando ele ativo ou inativo aí, caso necessidade. Eu prefiro deixar inativo, para mim eu tenho mais familiaridade com o padrão mesmo, onde a gente coloca aqui o usuário e senha, padrão já, define qual é e pronto, né? Então, basicamente, eu já tenho mais essa familiaridade, né? Eu vou estar colocando aqui só fins de só para fins de conhecimento mesmo, eu vou estar conectando aqui, colocando uma consulta simples mesmo, para vocês estarem vendo aí o funcionamento da conexão aí com o Alteryx Tests, né? Eu vou apresentar agora, aproveitando o gancho aí que eu fiz a conexão, vou apresentar é, o navegar, né? A conexão com o banco foi feita com sucesso, como vocês podem ver, né? A configuração de conexão com o SQL, ele é bem um pouco peculiar, né? Porque é banco de dados, né? Ele abre aquele painelzinho ali onde eu consigo ver todos os meus bancos que eu tenho disponíveis, todos os minhas tabelinhas também, e eu consigo editar minha consulta aqui para eu ter as informações, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui a extração da Hector, mas eu posso solicitar o custom, né? Que são
os clientes, né? Então, posso vir aqui e fazer, trocar Hector para Customer, por exemplo. E aí, de vez de eu trazer os atores, vou trazer aí os Customer, né? Então, basicamente, funciona dessa forma, conexão com SQL. Aqui ela está no modo DBC padrão. Consigo também limitar os registros. Eu consigo armazenar em cache. Isso aqui é interessante, porque aí eu não consigo, preciso estar não tenho a necessidade de ficar fazendo a mesma consulta no banco diversas vezes. Ele armazena a informação em cache, mas, consequentemente, eu não consigo estar alterando nenhuma informação aqui após é, essa, a primeira execução, né? Tem algumas outras configurações aqui também que eu posso configurar, né? Mas nada tão necessário assim no dia a dia, né? O armazenado em dados em cache é bem interessante para consultas pesadas, em que levam muito tempo para ser executada. Eu armazeno uma vez em cache, a primeira vez executada, ela vai ficar em vou conseguir alterar aqui. E se eu alterar, vai perder o cache ali, né? Ela vai salvar essas informações na minha temp, né, na temp da minha máquina, assim fazendo com que eu faça a consulta mais rápido, né, de forma mais rápida. O navegar, basicamente, ele me permite visualizar todos os meus dados. Aqui é porque a minha tabela tem poucos registros, consequentemente acaba que eu eh, tenho poucos registros também aí na minha tabela, né, na minha na minha visualização, né? Mas o navegar, ele consegue visualizar literalmente todos os registros. É como se eu estivesse abrindo um arquivo ali no Excel. Eu não consigo editar, mas eu consigo visualizar, né? E aí eu consigo visualizar todas as informações. Eu posso estar esticando aqui e ver no detalhe se eu quiser, se eu tiver interesse em estar dando um ênfase nas informações. Se eu quiser fazer alguma análise específica de algum cliente aqui de forma manual, eu consigo estar fazendo essa visualização e identificando aí ele, por exemplo. E o Navigar ele serve justamente para isso, para poder visualizar todas as informações e fazer esse acompanhamento. Ele lhe dá também alguns insights aqui, né? O interessante também do Alteryx é que ele lhe dá meio que uma informação específica de como é que está a minha coluna, né? Por exemplo, ele está dizendo aqui que eu tenho 599 registros aqui que são que estão ok, estão todos preenchidos, não tem nenhuma falha, não tem nenhum espaçamento e tal. O nulo aqui, ele ficaria em amarelo ao lugar de verde, caso tivesse dados nulo, não ok, caso tenha algum tipo de espaçamento, e o vazio é caso a informação esteja vazio, né? Tenha algum tipo de nenhum registro. Ele dá até algumas informações estatísticas aqui, né? Para quem conhece o Python ali, é como se fosse ali o describe, né? E aí o navegar também dá essa possibilidade de visualização aí também, né? E o output, né? O output ele basicamente serve para poder gerar o arquivo de saída, né? Onde eu posso estar gerando as informações aqui em diversas extensões também, como vocês podem ver, eu posso deixar a extensão padrão do Alteryx, posso salvar aqui Databricks, CSV mesmo, em um arquivo flat, em JSON. Tenho diversas possibilidades. Excel, consigo armazenar dentro de um banco de dados as informações diretamente lá para o banco, se eu fizer a conexão de forma correta. Então ele já faz o sal- a- salva o arquivo já lá, né? Redshift, a Amazon Athena, entre outras possibilidades aí, né? Vou estar salvando aqui em XDB padrão mesmo, para apresentar para vocês quais são as possibilidades que eu tenho. Só um momento, vou estar salvando aqui dentro dessa pasta, tá? E aí eu vou nomear agora o que eu tenho um caminho aí do local onde eu desejo armazenar. Eu vou dizer como é o nome do meu arquivo. Aí fica a mercê aí nosso, né? Depois, por último, eu vou colocar a extensão dele. Pronto, com isso eu consigo já estar utilizando aqui meu output, né? Método de output. Eu consigo definir também o maior, o limite de registros que ele vai ter que salvar, né? Eu também consigo estar adicionando ali um sufixo ao nome da minha tabela, né? Ao nome do meu arquivo ou tabela, se eu estiver salvando em um Excel, por exemplo. Adicionar prefixo
alterar o nome do arquivo também, ou da tabela, nesse caso, e alterar todo o caminho do arquivo também é uma opção, né? E aí ele altera de acordo com a informação que tem em alguma das minhas colunas. E aí eu posso fazer essa alteração, por exemplo, e salvar um arquivo para cada cliente que eu tiver, se eu assim desejar, ou para cada data ali de criação, entre outras possibilidades aí que eu posso estar fazendo, dentro aí e salvar o arquivo de forma dinâmica, né? E aí eu posso definir se eu quero manter o arquivo de saída ou não, né? Nesse caso eu não tenho interesse em estar fazendo essa configuração, então eu vou deixar desativa. Tá executando aqui agora, né? E aí, como vocês podem ver aqui, ó, foi gerado o arquivo aí para mim, né? Eu vou abrir ele aqui para apresentar para vocês e temos lá o arquivo gerado aí em Output. Então, gente, era isso que eu queria trazer para a primeira aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Ainda estamos iniciando e aí a gente vai estar adentrando e vendo mais detalhes aí em breve. Eu agradeço aí a atenção de todos, desejo aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.